E aí, tudo bem? Bom, nessa aula aqui a gente começa a entrar na prática, né, de copy e, e aqui a gente vai falar do método AIDA, tá? Que é um dos mais conhecidos e também um dos mais utilizados. Esse método, ele serve não só para a gente poder trabalhar com venda, tá? Mas principalmente para poder gerar engajamento, para gerar outros tipos de ações que seja até você se conectar mais com as pessoas, quando você gera um conteúdo de valor, que não necessariamente você está fazendo uma venda, mas você está querendo deixar uma mensagem ali, a sua chamada para ação pode não ser comprar, pessoa consumir, mas pode ser porque ela de alguma forma compartilha aquilo com alguém, leve a sua mensagem a mais pessoas. Ela, de certa forma, você está convertendo ela, né? Não em venda naquele momento, mas está fazendo que a sua mensagem chegue cada vez mais longe, tá? Então a gente vai falar um pouquinho desse método aqui. Eu montei alguns exemplos, tá? Dentro do A, que é o atenção, a gente vai chamar a atenção da pessoa, né? Ativando qual gatilho ali? Principalmente a curiosidade, tá? O gatilho da curiosidade. Lembra que eu falei que dentro de copy a gente utiliza muitos gatilhos? Dentro do nosso módulo de gatilho mental, né? Como eu já falei, é um módulo vivo também. Eu vou estar adicionando sempre novos gatilhos mentais lá, com exemplos para vocês poderem conhecer. E o gatilho mental ele é essencial na construção da copy, tá? Bom, o I, que é interesse, né? Também a própria palavra já diz tudo, que é fazer com que a pessoa se interesse naquele conteúdo. Então você chamou a atenção dela, despertou a curiosidade, aí você começa a abordar o conteúdo e aquele conteúdo, de certa forma, desperta o interesse dela, porque, tipo, chamou a atenção. Ela ficou curiosa. Aí ela começou a ver o que você está falando, está oferecendo, está argumentando ali. E aí ela desperta o interesse, por quê? Porque gerou uma conexão com ela. E aí depois tem a fase do desejo, que é o D. O que acontece dentro do desejo? Você utiliza ali gatilhos que faz com que a pessoa pense ou imagine como seria a vida dela tendo aquele produto ou serviço, ou tendo aquela solução, ou tendo aquele entendimento daquilo que você está passando. Então já surge um desejo ali. E a ação é você levar ela para ação, é você fazer com que ela haja, tá? Que ela tome alguma ação com aquilo que você colocou, seja comprar para alguma coisa, seja ir para a sua página de vendas, seja ela compartilhar o seu conteúdo, deixar um comentário, né? Aí pensando já em estratégias de engajamento. Então, esse método que é o AIDA, a gente utiliza ele para construir vários tipos de conteúdos, não só conteúdos de venda explícita, mas conteúdos também de gerar engajamento, tá bom? Bom, vamos entender um pouquinho mais aqui. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? Na verdade, eu coloquei alguns exemplos. Esse primeiro exemplo a nossa comunidade aqui, a comunidade Oportunidade Digital, a gente tem três tipos de persona nela, tá? Que eu mapeei. Uma das personas, que é essa que eu montei essa cópia aí, é a pessoa que deseja ter uma renda extra ou criar uma nova fonte de renda, tá? Para poder ter um estilo de vida melhor, ter uma fonte de renda com mais liberdade, onde vem, ela pode trabalhar só com conexão à internet de qualquer lugar do país, do mundo, onde ela estiver. Então, essa é uma das personas. Mas, Rodolfo, a persona é só isso que está escrito aí? Não. A gente vai ter aula dentro do módulo de persona, avatar e tudo mais, aonde você vai entender como destrinchar a mente do seu público ideal, tá bom? Mas aqui eu dei só uma resumida para você entender quem que a gente está querendo abordar. E aí vamos para atenção, que é ali o primeiro. Esse copy é muito utilizado tanto em posts de publicidade no Face Ads, Insta Ads, quanto post de grupos de WhatsApp, tá? Que eu tenho grupos aqui onde eu dou dicas sobre marketing digital e também o grupo no Telegram. Então, esse post é focado na pessoa que já busca uma nova fonte de renda ou ganhar uma renda extra com a internet, tá bom? Então vamos lá, atenção! Descubra como pessoas comuns estão utilizando a internet para ganhar dinheiro na crise. Bom, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas nesse momento a gente vive uma crise
mundial, tá? Que é a pandemia por conta do coronavírus e também tem uma crise econômica, né? Que surgiu por conta da pandemia. Muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas ficando em casa e tendo salário reduzido, só que as contas continuam chegando. Então, esse título é um título que ele chama atenção. Dentre os 7 títulos que eu fiz na parte de atenção e testei, esse foi o que mais deu resultado, tá? Então, outra coisa importante também é você também testar os títulos e as copies que você monta, tá bom? E aí, beleza, chamei a atenção da pessoa, interesse. Aí no interesse eu já coloquei ali. Já pensou como seria fazer parte de uma comunidade de pessoas que empreendem na internet, tendo liberdade de tempo e dinheiro para fazer as coisas que gosta e poder ficar mais tempo próximo das pessoas que ama? É uma pergunta. Tá? No caso, você não necessariamente pode usar pergunta, mas nesse caso eu usei uma pergunta. E quando você faz uma pergunta, mesmo que a pessoa esteja sozinha, na mente dela ela vai responder essa pergunta, tá? Isso acontece, talvez já tenha acontecido com você, mas isso acontece. Beleza, aí eu fiz com que ela se interessasse. Aí no terceiro ponto ali, que é o desejo, eu coloquei, ali já é meio que uma constatação, né? Essa comunidade existe. E mais, fazendo parte dela, você tem a oportunidade de se desenvolver como pessoa, além de aprender a construir mais de 10 formas de renda na internet. É óbvio que os emojis eles ajudam também, mas o que eu falei ali na parte do desejo? Eu falei que a comunidade existe e falei que fazendo parte dela, a pessoa vai ter a oportunidade de construir a renda e tudo mais e se desenvolver como pessoa. Ali, dentro desse texto aí do desejo, eu coloquei um gatilho muito forte, que é o gatilho do pertencimento, tá? Então as pessoas querem sempre pertencer a algo, é da natureza isso, natureza do ser humano querer pertencer a algo. Então por isso quanto mais você entende, primeiro como você se entende como pessoa também, né? A gente tem modos de desenvolvimento pessoal aqui na nossa comunidade, que isso é bem legal, mas quando você se entende como pessoa e você entende também como o ser humano funciona, entendendo como os gatilhos, né, eles funcionam dentro da mente do ser humano, você consegue escrever uma copy para poder gerar o interesse da pessoa. E ali na parte da ação eu coloquei: quer saber mais? Clique agora mesmo no link. Clique no link abaixo agora mesmo. Aí tem o dedinho apontando. Então, além de eu dar o comando ali no texto, eu também coloquei uma mãozinha apontando. Isso funciona muito, tá? Principalmente no WhatsApp. Nossa, funciona demais. Legal? Bom, então, esse foi um texto, tá? Uma copy que eu criei pensando em uma das personas, tá? Eu tenho 3, como eu já falei, pensando na persona da pessoa que deseja ter uma renda extra ou até está cansado de trabalhar, de bater ponto e quer ter mais liberdade de tempo e dinheiro, quer ter um lifestyle diferente. Então, essa persona é focado nessa pessoa, tá bom? Bom, agora vamos aqui para o segundo exemplo que eu trouxe. Aqui o segundo exemplo que eu trouxe é a persona, tá? Aí eu tô falando do produto do Henricão, que em breve vai estar na plataforma aí também para vocês se afiliarem e poder vender, tá bom? Tá dentro do Hotmart, é o programa D28. E dentro das personas que a gente tem dentro do produto dele, uma das personas é a mulher, tá? Principalmente o público feminino. E aí a persona tá ali, mulher que deseja perder peso e sentir-se gostosa. Olha só, se você é mulher e tá vendo esse vídeo aqui, não leve por outro lado essa interpretação, não, tá? Porque quando a gente fala aqui da mulher se sentir gostosa, eu não tô falando no sentido de, do corpo e tudo mais. Eu tô falando do sentimento mesmo que a mulher tem ali, porque ela tem o direito sim de se sentir gostosa, né? Infelizmente, a gente tem dentro dentro do nosso convívio aqui, muitos tabus, né? A população tem muito tabu e falar sobre corpo, sobre sexualidade, sobre desejo, sobre ser desejado é um negócio que não deveria ser assim, tá? Porque isso é da nossa biologia, da nossa criação, dos nossos instintos, tá? E quando a gente fala principalmente para uma mulher, né, que ela vai se sentir mais gostosa, ter aquele sentimento de se sentir desejada, isso de certa forma chama a atenção dela, né, porque está mexendo ali com o instinto primitivo dela também, tá? E tudo isso que eu estou falando aqui, vai ter um módulo depois onde eu vou falar sobre neurociência, neuromarketing, e eu explico toda essa questão lá dentro, tá? Então, por exemplo, se fosse o homem, mesma coisa, para você sentir o gostosão, se sentir desejado pelas mulheres, tá? Então a gente, de certa forma, quando coloca esse tipo de... entende que a persona deseja isso, a gente consegue, de certa forma, criar
um texto persuasivo, uma copy persuasiva, uma argumentação focado naquilo que ela quer ouvir, né? Quando eu digo ela de pessoa, né? No caso de homem e mulher. Mas esse texto aqui foi pensado na mulher, tá bom? Então, ali na atenção, elimine de 3 a 5 quilos em 28 dias sem fazer dietas malucas. Despertei a atenção e a curiosidade. Por quê? A pessoa vai perder de 3 a 5 quilos e ainda não vai precisar fazer dieta maluca. Então a pessoa fala: caramba, eu quero saber mais. Aí tem ali a parte de interesse. Método comprovado por mais de 2.000 alunos ajuda você a eliminar medidas, melhorar o condicionamento físico e a imunidade e mais, te deixa mais feliz. Poxa, vou ali, um método, né, que tem ali uma prova também de mais 2.000 alunos, que é o que o Henrico já treinou, né, já atendeu de pessoas, tanto online quanto presencial. E isso vai chamar a atenção e despertar o interesse na pessoa de querer saber mais. E aí tem o desejo, né? Aí, nesse caso, a pergunta está dentro do desejo. Já imaginou como seria voltar a vestir aquela calça que você tanto gosta, ou até mesmo sair na rua e sentir-se desejada? Porque tem aquele negócio do ego, né? Da gente querer se sentir bem, saber que as pessoas estão olhando, estão elogiando, estão comentando. Tem isso, né? A gente de certa forma, né, o ser humano ele é um pouco egoísta, assim, tá? E eu, como eu falo em algumas outras aulas do modo de desenvolvimento pessoal, você tem que sim, em alguns momentos, ser egoísta, tem que pensar primeiro em você, tá? Mas não é esse o contexto aqui. Mas você percebe que tem uma pergunta aí, quando eu coloco essa pergunta no desejo, a pessoa, ela já se imagina vestindo aquela calça, ela já se imagina passando na rua e as pessoas olhando. Quando eu digo pessoas, né, eu não digo só do homem estar olhando para ela também, não. Eu digo também da mulher. Tá falando: nossa, olha só que corpão, aquela calça entrou nela, ficou linda. Olha só como ela tá chamando a atenção, ela emagreceu. Você entende? Então tudo isso são coisas que faz bem pro ego da pessoa, tá bom? E dentro do ação tá ali. Para conhecer esse método é bem simples. Basta clicar no botão abaixo e agora só depende de você. Então, tipo, eu falei para ela que basta ela clicar no botão abaixo ou no link abaixo, aí vai depender de onde você estiver colocando esse texto, tá? Essa sua copy. E quando eu coloco assim, o agora só depende de você, eu jogo a responsabilidade para a pessoa, né? Então, ela vai comprar? Não sei se ela vai comprar, se ela vai consumir, mas com certeza ela vai clicar no link para poder ir na página de vendas. E no caso aí, né, por exemplo, do produto D28, a pessoa chega lá, vê que o Henrico treina o Henrique Castelli, a Gil Jung, o Paulinho Vilhena, ele já treinou o Alex Atala, atendeu o Galbi Peixoto fazendo reabilitação, já foi em programa de TV. Então, quando a pessoa ganhou aí, ela já vai com a mente e fala: cara, eu quero saber mais, eu vou clicar nesse site para ver quem que é isso, para poder ter mais informações. E aí ela chega no site, tem esse monte de informação que reforça tudo isso, a venda ela acaba acontecendo, tá? Então eu tô te dando um outro exemplo aqui que é do nicho de fitness, nicho de saúde, tá bom? Então, se você é personal também, se você trabalha na área de saúde, se você é fisioterapeuta, alguma coisa que você mexe com a questão do ego das pessoas, né? Delas se sentirem, querer se sentir mais bonita, mais desejadas, mais, sabe, aceitas, enfim, pertencentes a um grupo, enfim, que seja, quando você usa isso na sua comunicação, com certeza você vai despertar vários gatilhos, essa pessoa vai se interessar naquilo que você está oferecendo, tá bom? Ah, Rodolfo, mas você está falando só de, de produto digital, de curso. Tá bom, vamos pegar um terceiro exemplo. Esse daqui eu fiz para um amigo meu, o Lucas. Ele tem uma fábrica que chama Pequenos Passos e eles estão começando a trabalhar agora alguns produtos, né? Atender cliente final também, porque eles atendiam só revenda e agora estão lançaram uma marca nova para ir para o cliente final, tá? Então, olha aí, a imagem que eu usaria, por exemplo, na copy que a gente vai colocar aqui abaixo, que eu vou abordar com vocês. Uma imagem que é uma criança bonitinha ali, toda vestidinha, com roupa de frio, chamando a atenção, certo? Então vamos lá. Vamos entender como seria isso. Então, persona. Mulheres grávidas, tá? Ou mamães de primeira viagem com filho recém-nascido. Então, é óbvio, mais uma vez, tá? Não é só isso que define a persona. Tem vários outros detalhes que vocês vão aprender dentro do módulo de persona, tá? Mas só para vocês entenderem o contexto, o nosso público nesse caso é grávidas
ou mamães de primeira viagem, né? Aquelas mulheres que acabaram de ter filho. Então, esse texto foi criado, pensado nessas pessoas, nessas mulheres, tá bom? Então, atenção, roupas quentinhas e estilosas que vão deixar o seu bebê aquecido nesse inverno. Então, agora a gente está no momento, né? Não agora, porque agora já está frio, né? Onde eu estou gravando esse vídeo agora, quase no mês de junho já, então a gente já está, né, com um friozinho acontecendo aí. Mas esse texto ele foi criado bem antes, tá? Então, roupas quentinhas e estilosas que vão deixar o seu bebê aquecido nesse inverno. Pô, se eu tô grávida, né? É óbvio que eu sou homem, mas vamos pensar aqui, né? Com a cabeça da mulher. Se eu tô grávida e se eu vou ter um bebê e tá chegando o frio e esse bebê vai nascer próximo do inverno, é óbvio que eu vou querer que meu filho esteja bem protegido, né? Isso é instinto, instinto materno. Então já vai chamar a atenção. Aí a gente vai para a parte do interesse. Na parte do interesse tem ali a Pequenos Passos, que aí é a empresa dele, tem os melhores tecidos que, além de deixar o seu bebê lindo, ele vai ficar bem confortável, vai dormir suave e sentir-se protegido e seguro. Aqui eu estou falando do filho, mas automaticamente eu estou despertando o interesse dela de falar, poxa, quero saber mais sobre essa empresa, sobre essas roupas, porque eu tenho interesse nisso. Meu filho vai se sentir protegido e seguro. Mais uma vez, aqui eu estou mexendo com os instintos maternos, tá? Então eu quero provocar dentro dessa pessoa, dentro da persona, os instintos de proteção dela, de mãe, tá bom? Então a gente sempre tem que saber qual que é o objetivo que a gente quer causar, qual que é o gatilho que a gente quer despertar, tá bom? E ali no desejo tá ali. O frio está chegando e os bebês precisam, faltou um S ali, e os bebês precisam do máximo de proteção. Ainda mais em tempos de pandemia. É preciso fazer de tudo, é preciso fazer tudo o que podemos para cuidar de quem a gente ama. Depois eu vou corrigir, eu vou deixar esse arquivo aí para vocês, eu vou dar uma corrigida nele e colocar os pontinhos que faltou aí. E em nosso site você encontra novas coleções com opções de tamanho e recebe tudo no conforto da sua casa. Aqui, o que, que eu estou falando? Eu estou falando que o frio está chegando, tá? E a gente está em tempos de pandemia. E o que, que acontece? A gente está vendo que, infelizmente, esse momento que a gente está vivendo, o vírus que está no mundo todo, não necessariamente ele acaba levando a óbito, né, só pessoas idosas, infelizmente. Ele está atingindo várias pessoas de várias idades, principalmente bebês, crianças, recém-nascidos, como teve casos aí que a gente já viu, tá? Mas eu estou aqui para poder falar do vírus. Mas é óbvio que nesse texto, nessa copy, a gente está falando do instinto de proteção, principalmente, tá? E aí, quando a gente fala, principalmente que em tempos de pandemia, quanto mais agasalhada a pessoa tiver, a gente não está mentindo, a gente está falando a verdade, porque os nossos produtos, né, óbvio, como fabricante de roupa para bebê, os nossos produtos vão ajudar a deixar o seu filho mais protegido. E aqui embaixo eu trago algo que a pessoa não vai. A gente está vivendo um momento agora que é tudo delivery, então a pessoa não vai precisar sair de casa. Em nosso site ela vai encontrar tudo o que ela tem, o que ela pode pesquisar lá sobre os tamanhos e tudo mais, e ela recebe no conforto da casa dela, ou seja, ela não precisa sair de casa. Então, tipo, além de despertar o desejo, eu estou fortalecendo esse desejo dela consumir, porque ela não vai precisar sair de casa, não vai precisar fazer nada, ela consegue fazer tudo via site, tá? E aí na ação, tá, para adquirir o seu kit Bebê Estilo Inverno agora, acesse nossa loja no link abaixo. Então eu dou um comando para ação. Você percebe que todos os textos criados que eu passei nessa aula aqui, eles têm um objetivo, que é óbvio a conversão, para a pessoa poder comprar ou consumir algo, mas tem ali embutido vários gatilhos aonde eu tô, de certa forma, incitando alguns instintos dentro da pessoa, né? Nesse caso do instinto maternal, eu estou falando da proteção, né? É algo que a mãe quer proteger a cria dela, ela quer proteger o bebê dela, tá bom? Então, o que, que eu quero que você faça agora?
eu quero que você leia, eu vou deixar esse arquivo aqui abaixo, quero que você baixe esse arquivo, e aí pensando aí no seu produto ou serviço, ou no produto ou serviço que você vai fazer como afiliado, vai promover como afiliado, ou no produto ou serviço que você tem já e você quer começar a se posicionar, seja em conteúdo, quanto em oferta de venda também para as pessoas que você tem relação, eu quero que você comece a escrever, sabe? Comece a pegar esses exemplos e comece a estimular a escrita, tá? Para você poder atrair mais clientes. Seja um post onde você só vai levar uma informação educacional, digamos assim, ou aonde você vai postar algo para fazer com que a pessoa tome ação mesmo. Então eu quero que você comece a escrever, porque se você não praticar, você não aprende, tá? E começa a observar todo o anúncio que você vê que aparecer para você, observa qual que é a imagem que as pessoas estão usando, o que, que ela colocou no texto. Todo o texto vai estar perfeito, vai ter todos os gatilhos? Não, tem gente que faz, dependendo do produto que ela tem, ela coloca lá, converte, porque o produto tem muita demanda, tem muita procura e poucas pessoas oferecem e dá certo. Mas começa a observar tudo e até os que não estiverem muito bom, é legal você ver para você aprender. Você falar, caramba, eu não usaria isso, tal, mas aí você vê, tem comentários, comentários são positivos, não são? Como é que tá o engajamento? Tem muita curtida, tem compartilhamento? Então começa a observar, tá? Porque quanto mais você se conectar nisso, mais você consegue criar os textos para o seu produto serviço ou para o produto serviço que você faz como afiliado, como parceiro de alguém, tá bom? Bom, essa aula fica por aqui. Deixa seu comentário aí e a gente se vê na próxima aula.